Salve, irmãos, com a paz do Senhor. Amém, irmãos. Graças a Deus, né? Estamos mais uma vez aqui, podendo louvar e bendizer o nome do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias hoje no Evangelho de São João, capítulo 21. Evangelho de São João, capítulo 21. Verso 15, vamos ler até o verso 19. Amém? Vamos ler. O verso 15, né? E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que este? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu por ter lhe dito terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isto, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe: Segue-me. Até aqui só, irmão. Vou orar mais uma vez. Senhor, Deus no céu, eu te dou graça, meu Deus, por estar mais uma vez na tua presença, na tua casa, por mais uma vez nessa responsabilidade de trazer a palavra nesta noite, Senhor. Peço que a tua graça, a tua misericórdia esteja conosco nessa noite, que podemos ouvir e aprender mais um pouco de ti nesta noite, das tuas santas escrituras, Senhor. Fala com o teu povo, com a tua igreja, que a tua graça se faça presente aqui nessa noite, que possamos sair daqui, Senhor, aprendendo mais de ti, entendendo mais um pouco da tua graça, da tua misericórdia sobre nossas vidas. Obrigado por tudo, Deus. Perdoa minhas falhas, meus erros, e tudo seja feito para a tua glória e para teu santo nome. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, hoje eu quero refletir com os irmãos sobre a restauração do apóstolo Pedro. Uma das histórias mais comoventes e mais conhecidas, né, dos evangelhos é a história do apóstolo Pedro, um homem de liderança, um homem conhecido, um homem chamado por Deus, mas que teve a conversão grandiosa, né? Que foi toda relatada nos evangelhos. E é sobre essa restauração que vamos falar nessa noite. A restauração de Pedro é um dos momentos mais marcantes e comoventes do ministério de Jesus após a sua ressurreição. Pedro foi um discípulo de destaque entre os apóstolos. Pedro era um líder nato, ele era impulsivo, corajoso e por vezes ele era inconstante. Desde o início, irmãos, Pedro se destacou no grupo dos 12. Em todas as listas dos apóstolos, seu nome aparece em primeiro lugar. Era ele quem falava em nome dos outros, quem fazia perguntas, quem tomava a iniciativa. Pedro era o tipo de homem que ia à frente, mesmo quando não compreendia totalmente o que estava acontecendo. Pedro acompanhou Jesus de perto durante todo o ministério de Jesus. Durante os 3 anos que correu o ministério de Jesus aqui nessa terra, Pedro esteve presente. Inclusive nos momentos mais difíceis, ele esteve presente quando Jesus foi reconhecido como Cristo, o Filho de Deus vivo, e também quando o Senhor começou a anunciar que era necessário sofrer, ser rejeitado, seria rejeitado pelos líderes religiosos, iria morrer e iria ressuscitar ao terceiro dia. Enquanto a multidão
aclamava Jesus na entrada de Jerusalém, aquela entrada triunfal, todo mundo glorificando, usando nas alturas, o rei está chegando, Pedro estava do lado do mestre. Pedro, sem ainda compreender que a cruz estava tão próxima, mesmo assim, ele estava ao lado do mestre. Na preparação da última ceia, Jesus confiou a Pedro e a João a missão de organizar o cenáculo para celebrar a Páscoa. E ali era um momento muito íntimo e muito solene entre os discípulos e o seu mestre. Naquele ambiente, Jesus ele já não se dirigia às multidões, mas apenas aos seus 12 discípulos mais próximos. E ali na mesa estavam o cordeiro assado, estavam as ervas amargas, o pão que tinha que ser sem fermento, símbolos esses da libertação do povo de Israel do Egito. Mas havia algo que estava faltando. Havia água, havia toalha, mas não havia um coração disposto a servir. Os discípulos, em vez de se abaixarem uns diante dos outros, discutiam entre si quem seria o maior no reino dos céus. Foi então que Jesus, o Mestre e Senhor, se levantou da mesa, cingiu-se com a toalha e, em silêncio, começou a lavar os pés dos apóstolos. Um gesto reservado, normalmente, a escravo. Era o escravo da casa que fazia esse trabalho de lavar os pés dos seus senhores. Quando Jesus chegou na vez de Pedro, esse resistiu, surpreso e desconcertado. Pedro falou: Senhor, tu vais lavar os meus pés? Jesus respondeu com paciência: o que eu faço agora, Pedro, você não entende, mas entenderá depois. Pedro, ainda sem compreender o alcance daquele gesto, protestou: nunca lavarás os meus pés. Ao que Jesus respondeu com firmeza: se eu não lavar você, não terás parte comigo. E diante disso, Pedro se rende com emoção e reverência. Então, Senhor, não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Mas Jesus lhe ensina com ternura: quem já está limpo não precisa lavar senão os pés. Essa cena, irmãos, resume muito da personalidade de Pedro. Ele era zeloso, ele era intenso, sincero, mas ainda ele era imaturo. E é esse mesmo Pedro que poucas horas depois prometeria fidelidade até a morte, mas o negaria 3 vezes antes do amanhecer. Mesmo assim, Jesus não desistiu dele, e é sobre essa restauração que vamos meditar essa noite. Como Jesus, com amor e com graça, restaurou a vida deste homem e preservou o seu ministério. Irmãos, após aquela ceia, que Jesus já havia convocado João e Pedro para arrumar um cenáculo para ali ceiar a última vez com seus apóstolos, após aquela ceia, Jesus conduziu seus discípulos ao Monte das Oliveiras, mais precisamente ao Jardim do Getsemane, para orar. E ali, irmãos, a atmosfera já era densa. Jesus já sentiu o peso da cruz que se aproximava. E seus discípulos, embora alertados, ainda não compreendiam a gravidade da hora. Ali, no caminho, Jesus faz uma revelação diretamente e impactante a Pedro. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça seus irmãos. Está em Lucas 22, verso 31 e 32. Pedro, como de costume, reage com firmeza e autoconfiança. Senhor, estou pronto para ir contigo tanto para a prisão quanto para a morte. Mas Jesus, com um olhar compassivo e voz serena, declara uma verdade que Pedro ainda não estava pronto para ouvir. Pedro, antes que o galo cante, hoje você me negará 3 vezes. Essas palavras, irmãos, naquele momento talvez tenha parecido absurdas para Pedro. Como poderia ele, que deixou tudo para seguir o Mestre, que caminhou sobre as águas, que declarou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo,
ser capaz de negar o seu Senhor? Isso não passava pela mente de Pedro. No entanto, irmãos, à medida que a noite avançava e os eventos se desenrolaram com rapidez, Jesus foi traído, preso e conduzido à casa do sumo sacerdote, e Pedro, que prometera segui-lo até o fim, agora já o seguia de longe. No pátio, ao redor de uma fogueira, enquanto Jesus era interrogado, Pedro foi reconhecido. Por 3 vezes, pessoas diferentes o confrontaram e falaram: você também estava com ele? Este aí é um deles. Você certamente é galileu. Sua maneira de falar te denuncia. E por 3 vezes, Pedro negou. Não apenas com palavras, irmãos, mas ele foi com veemência, com juramentos, com declarações ríspidas e até com maldições. Ele tentou apagar qualquer vínculo com Jesus. Aquele Pedro que havia dito que eu daria vida por ti, agora dizia: eu nem o conheço. Foi então que a profecia de Jesus se cumpriu e o galo cantou. Naquele momento, irmãos, os olhos de Jesus se voltaram e encontraram os olhos de Pedro. Um olhar que não foi de desprezo, mas de compaixão. Não foi um olhar de condenação, mas de profundo amor. De profundo amor e dor. Pedro, ao perceber o que havia feito, irmãos, Pedro, ao perceber o que havia feito, foi tomado por um quebrantamento profundo. Ele saiu dali e chorou amargamente. E essas lágrimas não foram apenas de arrependimento, mas de um coração despedaçado pela culpa, pela vergonha, pelo peso de ter falhado com seu Senhor, no momento mais crucial, no momento que mais precisava. Então Pedro descobriu que sua força não era suficiente, que a sua lealdade ela não era inabalável, e a sua confiança em si mesmo havia sido a porta para a sua queda. Toda a sua confiança do início do ministério foi desabado a nada naquele momento. A primeira vez que o mestre precisava dele, aquele homem desabou, aquele homem caiu em si mesmo e percebeu que sua força não era nada. Mas aquelas lágrimas, irmãos, também seriam o início de algo novo. A negação não seria o fim da história de Pedro, seria apenas o ponto em que ele entenderia, pela primeira vez, de forma profunda, o que significa depender da graça de Deus. Então, irmãos, seguindo a história, Jesus foi crucificado, o justo pelos injustos, o Cordeiro de Deus foi pregado numa cruz, carregando sobre si o pecado do mundo e, inclusive, a negação do apóstolo Pedro. Após a sua morte, ele foi sepultado e um silêncio pesado caiu sobre os discípulos. Eles ficaram atordoados, ficaram dispersos. As esperanças foram esmagadas e o medo tomou conta de todos. Pedro, agora, consumido pela vergonha, pela culpa e pelo fracasso, ele se esconde. O que poderia fazer um homem que havia negado o seu mestre justamente na hora mais difícil, na hora que ele mais precisou? Mas Deus não havia terminado com Pedro. Pois no primeiro dia da semana, raiada a nova criação, algumas mulheres foram ao sepulcro, entre elas Maria Madalena, e elas buscavam ali um corpo.
mas encontraram uma tumba vazia. E ali à porta do túmulo, irmãos, ouviram uma mensagem extraordinária vinda de um anjo que falou assim: não temais, vocês buscam Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, e ele ressuscitou, não está mais aqui. Vão e digam aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vocês para a Galileia. Essa pequena frase, irmãos, e a Pedro, é carregada de tanta graça. Por que ele precisaria de mencionar Pedro? Porque Pedro não era um discípulo, junto com os 12, mas Deus fez questão de mencionar Pedro separadamente. Se ele também era um discípulo, justamente porque Pedro talvez não se visse mais como um tal. Ele havia falhado, ele havia negado, ele havia chorado. Talvez pensasse que seu lugar ao lado de Jesus estava perdido para sempre. E a primeira resposta que vem de Deus é: manda avisar Pedro que eu estou vivo. Avisa Pedro, avisa os discípulos e avisa Pedro. A missão que eu entreguei a Pedro ainda está de pé. O caminho é esse mesmo. Eu falei com você que isso ia acontecer. Tudo que eu falei aconteceu. E ao destacar, irmãos, o nome de Pedro, o Senhor estava dizendo: Pedro, eu ainda te vejo. Eu ainda te chamo, eu ainda te incluo. Eu ainda te amo. Era como se o céu inteiro estivesse dizendo: Pedro, sua negação não. A sua negação, Pedro, não te desqualificou. O meu amor por você é maior que a sua falha. Eu não terminei com você. E esse é o olhar da graça de Deus, é o olhar que Jesus já havia lançado sobre Pedro lá no pátio, quando estava sendo chicoteado, cuspido, maltratado. O mesmo olhar que Jesus olhou para Pedro. E que agora ecoa na mensagem da ressurreição. A mesma graça que vê a queda, mas ele não abandona. A mesma graça que confronta, mas também restaura. A mesma graça que nos alcança quando nem mesmo conseguimos nós mesmos nos perdoar. Tamanho pecado, tamanha afronta. Pedro precisava ouvir, irmãos, que ainda era parte da história. E é isso que Jesus começa a fazer. Restaurar aquele coração ferido e preparar o pescador de homens para um novo começo. Irmãos, talvez nós, como Pedro, já tenhamos vivido momentos de vergonha, de fracasso, de distância. Talvez tenhamos negado com atitudes aquilo que era um dia professamos com palavra. Talvez tenha se calado como deveria ter falado. Talvez tenhamos nos abandonado como nós deveríamos ter ficado. E como Pedro, você pode ter pensado: já não sou mais digno. Deus não me quer mais, eu falhei. Mas hoje o Senhor te lembra. Vai e diga aos discípulos, vai e diga aos irmãos: eu ainda te vejo, eu ainda te amo. Eu ainda tenho um propósito para a sua vida. A graça de Deus, ela é pessoal, ela chama pelo nome. Ela nos alcança onde estamos. Ela não ignora nossas falhas, mas também não nos define por ela. Irmãos, se você se sente distante de Deus, lembre-se que o olhar da graça de Deus continua te buscando. Deus não vê como o homem vê. O Deus é um Deus de amor, um Deus gracioso. Se você está disposto a quebrantar seu coração e se voltar para Deus, Ele está sempre com um olhar de graça para te perdoar. Continuando a história, irmãos. Como o anjo revelou para aquelas mulheres que eles deveriam ir para a Galileia, Pedro e os demais discípulos obedeceram à instrução que receberam por meio das mulheres do sepulcro, que Jesus iria diante deles para a Galileia. Então eles caminharam muitos quilômetros de Jerusalém até chegar na Galileia. Podemos imaginar agora, irmãos, a mente de Pedro, durante esse percurso todinho até chegar na Galileia. Cada passo talvez fosse acompanhado de um peso na alma de Pedro. A lembrança de suas palavras de negação, o som do galo cantando, o olhar de Jesus atravessando seu coração, talvez ele pensasse: Jesus vai me confrontar, ele vai me envergonhar diante dos outros, vai dizer que eu falhei. Quando chegam, irmãos, na Galileia, Jesus ainda não havia aparecido. O silêncio talvez tenha aumentado a angústia de Pedro. E ele ansioso, confuso e talvez sem saber o que fazer com a espera, Pedro toma uma decisão: vou pescar.
João 21, 3. Era mais do que um simples passatempo, meu irmão. Essa ideia de Pedro falar que vou pescar. Era como se ele dissesse, para mim acabou. O discipulado terminou, o sonho ficou para trás, eu vou voltar para o que fazia antes, eu vou voltar a ser pescador de peixe. Os outros discípulos, talvez igualmente sem direção, seguiram. Você vê o tamanho da influência, o tamanho da liderança que Pedro naturalmente tinha sobre si. E era uma noite escura, tanto do lado de fora, como dentro da alma de Pedro. E como símbolo da esterilidade de uma vida longe do propósito de Deus, eles não pescaram nada naquela noite inteira. Mas ao amanhecer, e sempre ao amanhecer, algo mudou. O texto fala que a cerca de 100 metros da praia, eles ouviram uma voz vindo da mar dizendo, filhos, vocês têm algo para comer? Jesus se dirige a eles como filhos. Jesus não os chama de traidores ou desertores, ou nem sequer de discípulos, ele chama com uma expressão afetuosa, uma expressão paterna, cheia de intimidade e restauração. Filhos. E eles respondem, não temos nada para comer. Então Jesus ordena, lance a rede à direita do barco e encontrarão. Eles obedecendo, a rede se encheu de tal maneira que mal conseguiam puxá-la. Foi nesse instante que João, o discípulo que era mais sensível ao amor, reconhece, é o Senhor. O texto fala, irmãos, que ao ouvir isso, Pedro não espera. O mesmo Pedro que havia fugido, agora se lança no mar, impaciente por reencontrar o mestre. Ele nada até a margem, talvez com o coração batendo descompassado, esperando ser repreendido, corrigido e exposto. Mas o que ele encontra é brasas, é pão e é peixe. Jesus já o esperava com o café da manhã pronto. Era uma refeição de reconciliação, de acolhimento, mas havia algo ainda mais profundo naquele cenário, as brasas. No Evangelho de João, a única vez que são mencionadas é quando Pedro estava se aquentando, olhando Jesus de longe, a mesma expressão brasa é usada tanto lá quanto aqui nesse momento. Lá dentro se aquecia junto aos inimigos de Cristo. Agora é o próprio Cristo quem prepara as brasas. O mesmo ambiente, a mesma geografia, mas com um propósito diferente, a restauração. Jesus estava dizendo com ações mais do que palavras, Pedro, vamos voltar ao ponto da sua queda, não para te humilhar, mas para te curar. Eu não quero apagar esse momento, eu quero redimi-lo, Pedro. A graça de Jesus não ignora a queda, ela volta ao lugar da ferida, limpa, cura e transforma o ponto da vergonha no altar da restauração. Depois desse café simples e cheio de significado, pão, peixes e brasas, Jesus se volta diretamente a Pedro, não o chama de Pedro, nome dado pelo próprio Cristo para indicar sua missão como pedra, mas o chama pelo nome antigo. Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que estes? Era uma pergunta, irmãos, carregada de intenção. Jesus estava tocando com amor na ferida aberta. Pedro havia dito, tempos antes, ainda que todos te abandonem, eu jamais te deixarei. Agora Jesus o convida a refletir sobre aquele antigo orgulho de Pedro. Pedro responde com humildade, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus não discute, não exige mais, apenas lhe dá uma missão, apacenta os meus cordeiros. Mas o Senhor Jesus não parou por aí, ele pergunta pela segunda vez, Simão, o filho de Jonas, tu me amas? Pedro, mais uma vez, responde, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus acrescenta, pastoreia as minhas ovelhas. Então, pela terceira vez, Jesus pergunta, Simão, filho de Jonas, tu me amas? Agora Pedro, profundamente entristecido, entende o que está acontecendo. Foram 3 perguntas para 3 negações. Jesus não está simplesmente repetindo a questão, ele está curando a alma de Pedro. Uma ferida por vez. Pedro não pode voltar ao passado para mudá-lo, mas Jesus está reescrevendo a sua história a partir da graça. Pedro então responde, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus então declara pela terceira vez, apacenta as minhas ovelhas. E cada declaração de amor sincero é respondida com um chamado. Jesus não apenas perdoa Pedro, ele restaura ao ministério. O homem que havia negado agora é comissionado para cuidar dos cordeiros, das ovelhas do rebanho de Cristo.
Mas a restauração de Pedro, ela vai além do perdão e da missão. Jesus também lhe revela algo profundo e definitivo, que está no verso 18. Em verdade te digo, quando eras mais moço, você se vestia e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outro o vestirá e o levará para onde você não quer ir. O próprio evangelista João explica, Jesus está indicando com que morte Pedro glorificaria a Deus. A crucificação. Era como se dissesse, Pedro, um dia você fará aquilo que antes disse que faria. Ele não falava que iria até a morte com Cristo. Agora, depois de restaurado, Cristo confirma com ele, você vai morrer, você vai ser martirizado. Você me seguirá agora até a morte. Agora que você foi restaurado, você tem a condição de me seguir até a morte, porque agora você foi convertido. E dessa vez você não vai recuar. Mas agora, Pedro não promete com arrogância. Ele não responde com autoconfiança como antes. Ele não diz, estou pronto. Agora ele sabe que somente pela graça poderá ser fiel até o fim. O Pedro impulsivo dá o lugar a um Pedro dependente da graça. Então Jesus sela esse momento com um convite simples, poderoso e familiar. Apenas segue-me. A mesma palavra que Jesus dissera no início, às margens do mesmo mar, agora se repete, não como um recomeço do zero, mas como um novo recomeço a partir da sua restauração. Jesus não apenas restaura Pedro, a comunhão, mas também a missão. E ele transforma vergonha em propósito, culpa em graça e ferida em testemunho. Irmãos, a história de Pedro é, acima de tudo, a história da graça. Aquele que caiu publicamente foi restaurado pessoalmente. Aquele que negou com palavras foi restaurado com amor. Aquele que chorou com vergonha foi erguido por um chamado ainda mais profundo. Pedro aprendeu que o caminho do discipulado não é feito de força própria, mas de dependência do Senhor. Ele descobriu que não bastava boa intenção, nem coragem humana. Era preciso ser sustentado pela graça. E é por isso que anos depois, Pedro escreveria as igrejas como estas. Pedro escrevendo, 1 Pedro 5,10, o Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido um pouco, o restaurará, confirmará, fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. Ele não escreveu isso aqui, irmãos, como uma teoria, mas foi como algo que ele experimentou na pele, ele passou por isso tudo. Pedro foi restaurado, confirmado, fortalecido, estabelecido novamente, não pelo que ele era, mas por quem Jesus é. A jornada de Pedro, irmãos, é na verdade um espelho para a nossa própria caminhada com Cristo. Todos nós, na caminhada, já dissemos que seríamos fiéis e não fomos, já prometemos orar mais, ler mais, servir mais e não cumprimos. Já negamos Jesus, talvez não com palavras, mas com atitudes, com omissões, com silêncios covardes. Mas Jesus continua sendo o mesmo, Ele continua indo ao nosso encontro, Ele continua preparando as brasas, o pão, o peixe, Ele continua nos chamando pelo nome, Ele continua perguntando, tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? E essa é a pergunta que define tudo. Não importa o tamanho do seu erro, o tempo do seu afastamento, ou a profundidade da sua vergonha, se hoje você disser com seriedade, Senhor, tu sabes que eu te amo, então saiba, Ele ainda tem um lugar para você no rebanho, Ele ainda tem um chamado sobre a sua vida. Jesus não está à procura de perfeitos, irmãos, está à procura de corações quebrantados. Ele restaura, Ele levanta e Ele envia. Então, como Pedro, receba o olhar da graça de Deus, volte ao seu lugar, retome a missão e ouça mais uma vez a voz do Mestre. Segue-me. E é por isso, irmãos, nessa noite, neste momento, nós nos aproximamos da mesa do Senhor, porque foi nessa mesa, o mesmo sentido, a mesma forma, há 2000 anos atrás,
antes da queda de Pedro, que Jesus partiu o pão e ofereceu o cálice. Ele sabia que estava por vir a traição de Judas, ele sabia da negação de Pedro, sabia que os discípulos iam ser dispersos, e mesmo assim, Jesus deu o pão e ofereceu graça, deu o pão, ofereceu o cálice e repartiu a graça. A ceia é o lugar onde os imperfeitos são convidados, onde os fracos são alimentados, onde os caídos são restaurados, onde ouvimos de novo: isto é meu corpo que é dado por vós, irmãos. Isto é meu sangue derramado por vocês. Hoje, ao participarmos da ceia, lembremos que não somos dignos por nós mesmos, mas pela graça de Cristo que nos chama, nos perdoa e nos restaura. Se você, como Pedro, um dia caiu, mas hoje pode dizer: Senhor, tu sabes que eu te amo. Então venha, sente-se, receba o pão, receba o cálice, receba a graça. Amém, irmãos? Senhor, Deus do céu, te dou graça pela tua palavra, meu Deus, por pregar nessa noite. Obrigado, meu Deus, pela tua presença nas nossas vidas, pela tua graça. Sendo restaurados, meu Deus, tantos erros, tantos pecados, quantas vezes falamos contra o teu nome diante da tua face. Mas o Senhor está sempre a nos perdoar, sempre com um olhar de graça, com um olhar de misericórdia, cuidando das nossas vidas, nos zelando como filhos, meu Deus. Seja conosco mais uma vez. Olha como olhar como de misericórdia nas nossas vidas, como graça, meu Deus. Restaura nossos corações, que a cada dia podemos estar, Senhor, voltados a Ti e te responder, Senhor. Tu sabes que nós te amamos, Tu sabes que nós te amamos. Tu sabes que sem Ti não somos nada, meu Deus. Sem Ti, Senhor, vamos voltar à nossa velha vida, voltar aos velhos pecados, meu Deus. Vamos largar tudo, vamos abandonar a fé, Deus. Restaura nossas vidas, nossos corações, e o Seu nome seja glorificado em tudo. Obrigado pela Tua palavra nessa noite. Em nome de Jesus Cristo. Amém.